Boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores, aos mentores que nos acompanham, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, Hoje vamos passar a leitura, do Evangelho para a mentora Anne Gabriel. Graças a Deus. Graças. Boa noite a todos. Boa noite. Amai os vossos inimigos. Retribuí o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amarei o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orais pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás no céu e que faz levante o sol para os bons e para os maus, que chova sobre os justos e os injustos. Por que só amardes os que vos amam? Qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis do que com os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante do que a das escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Se somente amardes o que vos amam, que méritos se vos reconhecerá? Uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizestes aos que vos fazerem, que mérito se vos reconhecerá? Dado que o mesmo faz de gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá? Quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira, para oferir a mesma vantagem, pelo que vos toca, amai os vossos inimigos. Fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até mesmo para os maus. Sede, pois, cheio de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo, a ternura que pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode, para ter com ela expansões de amizades, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo o mesmo prazer que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos.
O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os nossos inimigos não pode, pois significará que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas entender-se falsamente que ele manda-se no coração, assim ao amigo, assim como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de um modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto, sem condições, o mal que nos casem e não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar. Com o bem que lhes advenha, é socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que por possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de vos humilhar. Quem assim precede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Graças a Deus. Essa leitura do Evangelho, que já saiu outras vezes aqui, né? Eu já li essa leitura outras vezes, inclusive, mas acho que lê-la nunca é demais. Porque todo mundo sabe que está nas condições, né, para buscar a perfeição, por assim dizer, buscar estar o mais próximo de Cristo, é amar os vossos inimigos. Mas muitas vezes a gente esquece desse conceito do que é amar o inimigo. Amar o inimigo não é considerar ele um amigo, né? Não é achar que ele não vai fazer bem, não vai fazer mal para você. É ter essa consciência de ele é meu inimigo, ele não quer o meu bem, mas eu serei diferente dele. Eu não quero que ele me igualar a ele. Eu serei melhor. Eu vou ser melhor do que ele. Então, eu vou desejar bem a ele. Se ele me deseja mal, tudo bem, porque assim, eu vou ser protegida, né? A gente tem que lembrar que os mentores de luz, assim como o próprio Cristo, né, nos acompanham e não vão deixar a gente chegar a um nível de estar lá embaixo. Então o inimigo pode atacar, que ainda assim a gente vai se manter de pé. Então é para isso que vale você desejar o bem ao inimigo, sabendo que, né, mesmo se você estiver lá embaixo, você vai ter companhia. Às vezes o inimigo não pode ter, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos entrar em sintonia novamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje a palestra é da mentora Maria João, é sobre honrar pai e mãe. Né? Vou fazer o convite a ela, que ela possa me trazer toda a pesquisa, né, que ela nos pesquisou, né, mentora? Está preparada? E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Vamos hoje falar um pouquinho sobre
honrai vosso pai e vossa mãe. A doutrina espírita nos ensina que não é por acaso que estamos reencarnados. Deus elaborou leis que regulam o funcionamento do universo em todos os seus aspectos. A cada reencarnação tem uma oportunidade de evoluir. A reencarnação ocorre no seio familiar, dependendo de nossas necessidades evolutivas, de quais experiências devemos passar, reencarnamos em familiares mais ou menos estruturadas. Existem aqueles que reencarnam em uma família onde recebe todo apoio e carinho. Outros em famílias com problemas, onde os pais estão sempre em choques entre si e com os filhos. E outros que, no extremo, reencarnam na orfandade, dependendo do apoio de outros. Tudo de acordo com qual situação o espírito deve encontrar para auxiliá-lo em sua evolução. Todos os espíritos envolvidos no núcleo familiar têm deveres assumidos uns com os outros. No Decálogo está escrito: honrai vosso pai e vossa mãe. Allan Kardec nos ensina que isso é uma consequência da lei de caridade e amor ao próximo. E os nossos familiares são os mais próximos, são os próximos mais próximos. Na família, o espírito aprende a exercitar o amor, a compreensão, o desapego e a caridade. Como podemos amar ao próximo se não amamos nosso pai e nossa mãe? Se não conseguimos exercer o perdão, e a tolerância para com eles, como podemos fazer isso para os outros? A palavra honrai explica um dever ainda maior, a piedade filial. Aqui vem falar um pouquinho sobre o espírito que reencarna, sobre nossas famílias, na nossa família, nossos pais. Muitas das vezes a gente pensa, nossa, por que estou nessa família? Por que vim? Mas lá desde antes no universo é o espírito com o Criador, nosso Pai maior, que tem essa comunhão, essa reunião, essa união entre eles, entre o espírito, para escolher. Quando ele quer escolher a família, quando ele quer escolher o pai e a mãe, aí entra com o Criador para que ele possa estar vindo naquela família. E a família que é mais próximo a que foi antes, a que era antes. É uma reencarnação, e às vezes é um acerto que ele tem de fazer nessa família. Aí talvez vem na mesma família, o espírito mesmo escolhe esses pais. Muitas das vezes pergunta, por que meu pai, por que minha mãe? Mas foi eles mesmos que escolheu para o crescimento, para o aprendizado, para a evolução, por algo que eles não terminaram aqui e precisava voltar para a evolução. Procuraram essas mesmas famílias e vieram para fazer o melhor. Deus quis mostrar que, além de amá-los, devemos também o respeito, a submissão e a condescendência, assisti-los em suas necessidades. Devemos lembrar os cuidados que recebemos de nossos pais durante nossa infância e ter o mesmo cuidado com eles durante sua velhice. Devemos isso também àqueles que se encontram no lugar de pai e de mãe, pois o mérito deste é ainda maior. Deus pune de forma rigorosa a violação deste mandamento.
Infeliz aquele que se esquece de tudo, porque recebeu das privações que outros passaram para sustentá-lo. O ingrato será punido pela ingratidão e pelo abandono, às vezes desde a vida presente. Existem pais que não cumprem seus deveres, não apoiam, não dão atenção aos filhos, mas não cabe aos filhos reprová-los, pois nasceram nesta família porque provavelmente merecia que assim fosse. É igual eu falei aqui, porque talvez veio nessa família, talvez os pais, às vezes os pais têm tanto que não, os filhos só nasceram ali, e às vezes a mãe deixa para outro cuidar, para outra pessoa cuidar, deixa ali para outra, vem outros pais e cria. Aquela criança cria em outra família. Mas aquela mãe trouxe ao mundo, veio ali, nasceu dela. Ela ficou, mesmo que outros criassem, mas aqueles pais, aquela mãe, ficou 9 meses, foi 9 meses carregando-os. Então não cabe a nós julgar, não cabe, minha mãe só me pôs no mundo e me abandonou ali, vamos ficar com raiva, vamos brigar, não cabe isso a nós julgar, porque talvez isso era necessário para nós, necessário para eles também. Talvez era só, a função dela ali era só colocar em terra, era para a gente vir em terra. Depois você veio aqui, você vai fazer a sua caminhada. Vamos seguir, vamos fazer as nossas escolhas e seguir em frente. A caridade nos estabelece que devemos pagar o mal com o bem, sermos indulgentes com as imperfeições alheias, esquecer e perdoar as ofensas, e mesmo amar os inimigos. Essa obrigação é ainda maior quando nos referimos aos nossos pais. Sabemos que todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Os pais devem estar atentos ao desenvolvimento da criança e, se ela mostrar que tem alguns destes vícios, os pais têm o dever de não deixar que eles desenvolvam. Deve fazer todos os esforços. Muitas vezes não se tem êxito, mas se foi feito todo o esforço possível, Deus lhe dará a consolação de que numa próxima existência esta tarefa se concluirá. Deus não faz as provas superiores às forças daquele que pede então. Então, os pais têm todas as condições de terem sucesso nesta tarefa, fazendo todo o possível pelo adiantamento moral de seus filhos. Poderão ficar de consciência tranquila. Muitas das vezes os pais ainda se sentem culpados por muita coisa que acontece com os filhos. Às vezes os filhos seguem um caminho que a gente fala, não queria isso para o meu filho. Muitas das vezes todos os pais têm um pensamento, eu quero que meu filho cresça, que faça isso, e a gente planeja o caminho do filho. Mas a gente não entende que o Espírito, desde a reencarnação lá, ele veio e não foi com os planos do pensamento do pai, da mãe. Ele ali tem o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Ele vai fazer a escolha dele. Cabe a nós, são pais, cabe a nós educar, ensinar o que é bem, ensinar o que é mal. E enquanto ele está ali, pequeno, crescendo, quando já está na adolescência, já está na sua adolescência ali, ele já sabe o que quer decidir sua vida, nós não podemos interferir. E às vezes a gente culpa muito. Fala, nossa, não era isso que eu queria, não era isso. Mas a gente tem que entender que esse é o caminho que eles devem seguir. Eles precisam fazer isso pela evolução do espírito. Eles veio em terra para evoluir, para
fazer alguns acertos. E não cabe a nós impedir isso. Muitas das vezes os filhos ficam, às vezes vai até para um caminho que não é, a gente vê que não é certo. Mas a gente tem que deixa eles ir lá. Foi a escolha dele, vai indo, ele volta. Eu lendo isso, pesquisando essa palestra, assisti umas palestras muito importantes que eu assisti, eu ouvi, hoje mesmo eu ouvi uma palestra, e ele falava, me identifiquei muito com a palestrante, ela falava de um filho que ela tem um filho, e que ele ficou trancado, que ele se trancou num quarto, e ficou sem falar com ninguém, ficou 1 ano e meio. E eu ouvindo assim, essa palestra e me identifiquei, falei assim, tá vendo? Só da gente assistir, da gente ouvir, a gente vai entendendo o que é realmente que a gente veio fazer aqui, o que a gente deve, como a gente deve agir com os filhos. Eu me identifiquei muito com ela porque eu passei com uma situação quase isso, com o meu filho. Foi muito difícil, ele ficou bem, o meu não ficou trancado, ficou perdido aí nas ruas. Mas graças a Deus hoje ele já melhorou muito, está muito bem, graças a Deus. E assim, não é fácil, para a mãe é muito difícil, mas a gente vai aprendendo a lidar com isso. A gente vai aprendendo que a gente deve passar por isso, que a gente deve deixar. Na época eu ficava muito desesperada sem saber o que fazer. Depois que eu comecei a estudar, que eu comecei a vir para casa Bem TV, aqui, que eu comecei a entender a situação, que eu comecei a entender o caminho, o que a gente veio fazer aqui, o que nós devemos deixar o outro fazer, que mesmo que é filho, a gente não tem poder para isso, para estar impedindo a sua caminhada. Nós não podemos impedir o que eles têm que passar. Cada um tem que passar aquilo, vai passar. Que parentesco corporal e parentesco espiritual. Eu vou falar um pouquinho aqui, porque muitas vezes a gente fala, pai, que fala, os pais não criam espírito para seu filho. O espírito já existia antes da formação do corpo. O que os pais fazem é fornecer um volúcro corpo e deve ajudar no seu progresso intelectual e moral. Mas os laços de sangue não são necessariamente os laços entre espírito numa família. Geralmente temos espíritos que são simpáticos entre si, mas pode ocorrer que sejam totalmente estranhos uns ao outro. Às vezes, separados por antipatias, a reencarnação deles numa mesma família serve como prova. Os verdadeiros laços entre os espíritos são os da consanguinidade e sim os de simpatia e comunhão de pensamentos. Estes laços verdadeiros unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Por isso podemos ver 2 irmãos que se antipatizam completamente, enquanto 2 estranhos que sentem uma simpatia grande entre si. Eu estava olhando aqui e pensando, na minha família, tenho as minhas irmãs, e na época a gente era assim, conversava, mas não tanto. A gente não tinha aquela de contar tudo, aquela amizade. E já eu tinha uma prima que a gente era como as irmãs. Eu queria estar sempre com ela, onde ela estava me levando, me chamando, e eu ia, fazia de tudo para estar o tempo inteiro com ela. E até hoje a gente são assim, ela mora em Montes Claros, mas ela sempre está me mandando mensagem, aquele carinho que a gente tem. Então eu ainda falo assim, tem hora que a gente ainda troca mensagem, eu ainda falo com ela, você para mim é minha irmã. Porque assim, a gente, era tudo, eu falava com ela falava comigo, e com as minhas irmãs mesmo, a gente não tinha
essa intimidade toda. Então temos as famílias pelos laços de sangue, que pode ser frágil, extingue-se com o tempo, às vezes desde a vida presente. E temos as famílias pelos laços espiritual, que são duráveis e continuam no mundo dos espíritos. Qual o significado de honrar pai e mãe para nós que somos filhos e pais nos dias atuais? A palavra grega para honrar significa reverenciar, estimar e valorizar. Honrar é dar respeito não apenas pelo mérito, mas pela posição. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, esclarece: o mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma decorrência da lei geral da caridade de amor ao próximo, pois não podemos amar ao próximo sem amar nosso pai e nossa mãe. Porém, a palavra honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar que o amor precisa acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a concordância, o que resulta na obrigação de fazer aos pais, com maiores cuidados, tudo o que a caridade ordena que façamos para o próximo. Este deve ser estende naturalmente as pessoas que assumem o compromisso de pais e que tão maior mérito terão quanto menos obrigatório for seu devotamento. Deus sempre pune de maneira rigorosa toda violação a este mandamento. Honrar pai e mãe vai além do respeito, das atenções. Implica também assisti-los na necessidade e proporcionar-lhes o repouso na velhice. Isso ainda é mais verdadeiro quando faltam aos pais recursos próprios de sobrevivência. Não basta que os filhos deem a eles apenas o necessário para que não morram de fome enquanto não se privam de nada, ou que os recolham a um quartinho modesto, enquanto se reservam o que há de melhor e mais confortável. E o que dizer daqueles mesmo a assistência mínima dão de má vontade, como se fosse um fardo intolerável, esquecidos da solicitude que receberam deste mesmo pais na infância, ou que sobrecarregam seus velhos com os trabalhos da casa e o cuidado dos netos. Não basta, pois, garantir aos pais pobres o estritamente necessário. É preciso que os filhos, tanto quanto possível, os cumulem com as doçuras do supérfluo, as amabilidade, os cuidados delicados em retribuição ao que receberam desses mesmos pais na infância e na juventude. Trata-se do pagamento de uma dívida sagrada, a verdadeira piedade filial aceita por Deus. Muitas das vezes a gente esquecemos disso. Às vezes a gente fala, nossa, preciso cuidar do meu pai, não ser uma obrigação, é uma coisa assim que pesa tanto, né, que a gente fala, hoje eu tenho que ir visitar meu pai, eu preciso deixar para ir visitar eles. E assim a gente fala, nossa, eu não queria ir, mas preciso. Faço com uma obrigação tão pesada que muitas das vezes, eles preferiam nem ir. E a gente esquecemos que quando nós éramos crianças, eles deixaram tanto por a gente, eles deixaram de fazer tanta coisa por nós. Desde era pequena, não podia
podia, a mãe com tanta criança pequena, não podia ir num lugar, não podia fazer uma visita, não podia sair muito, porque era muita criança para carregar e às vezes ela não importava com nada daquilo. Não importa, o importante é cuidar dos filhos, deixou tudo para cuidar dos filhos. Hoje, os filhos acham peso para ir fazer uma simples visita para o pai, para uma mãe. Muitas das vezes as pessoas passam meses podendo ir, mora perto, mas não faz uma visita. Passa meses e meses sem ir visitar seu pai, sua mãe. Aí depois fica aí, reclamando, triste, pensando que deveria ter feito e não fez. Mas está em tempo, se nós estamos em terra, se nossos pais estamos vivos, está em tempo a gente fazer as coisas, respeitar os nossos pais, honrar nossos pais, nossa mãe. Pensar, dá para a gente pensar, nossa, tanto que a minha mãe fez por mim, quanto tempo minha mãe cuidou de mim. O pai não fica diferente, porque o pai está ali também, dando força, ajudando, sempre a mãe precisando de alguma coisa, eu preciso fazer isso, sempre conversa com o pai. E assim, a gente deveria pensar mais. Eu assistindo essas palestras, eu me toquei e falei, gente, ouvindo as palestras, a gente fica prestando atenção. E é verdade. Acho que a gente faz tão pouco para os pais da gente, para as mães da gente. Eu vinha hoje do trabalho pensando, e aí eu vinha pensando na palestra, pensando e falando, gente, tanto que minha mãe fez por mim, o que eu faço para ela agora não chega nem nunca vai chegar nos pés dela, o que ela já fez por nós. Se analisarmos o comportamento da sociedade atual, verificamos filhos ironizando pais, desrespeitando seus conselhos, duvidando de suas falas, com vergonha de suas origens, esquecidos dos mandamentos de Deus, que nos exalta a honrar nossos pais. Jesus, o maior ser que já esteve entre nós, honrou seus pais e nem por isso deixou de cumprir sua missão, que era revolucionária e que iniciaria para a humanidade uma nova era. A pergunta que fica é a seguinte: como honrar nossos pais? Devemos fazê-lo com nossas ações e atitudes? Honrar seus desejos, mesmo aqueles que não expressam verbalmente? O filho sábio ouve a correção de seus pais. O filho escarnecedor repele essa correção sem analisá-lo. O que devemos fazer se nossos pais não podem fazer? Se nossos pais nos pedem para fazer algo errado, ou com o que não concordamos, devemos sempre obedecer à lei de Deus. Analisamos pelo crivo da razão, da moral maior, fazendo ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. Colocarmos na posição de pais e verificarmos como gostaria que nossos filhos se portassem diante de uma situação semelhante. Que muitas das vezes a gente não acha, talvez a gente não acha certo ver uma coisa que o pai quer que a gente faça, que a gente vê que é errado pra gente. Fala, mas não está certo isso. Mas aí que vem que a gente tem as nossas escolhas, tem o livre-arbítrio. E a gente devemos ouvir o Criador, que é nosso Pai. A gente deve pensar, é certo isso? Se não for certo, não fazemos. A gente podemos ter essas escolhas. Quando os pais nos ensinam a caminhar na lei do Cristo, ensinam-nos a fazer as nossas orações. Então isso a gente tem que pegar firme. Falar, meu pai me ensinou o que é melhor. Ele me ensinou os caminhos do Cristo. Então aí cabe a nós
manter firme. Cabe a gente pesquisar, a gente ler mais. O livro do Evangelho nos ensina tanta coisa. São umas passagens muito boas para a gente aprender mais sobre os pais, sobre todas as coisas. Vem nos ensinando muitas coisas boas para a gente aprender. Então, é bom a gente ler, é bom a gente pesquisar, para a gente poder aprender mais o que nós estamos fazendo errado, o que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer para honrar nossos pais e nossa mãe. Eles nos ensinou esse caminho de seguir o Cristo. Por que nós desviamos? Por que a gente fez algo que não estava tão certo? Vamos ver ali, cabe a nós ver o que está acontecendo, o que nós erramos. Porque nenhum pai quer o mal para o filho. Ele não ensina o filho a ir nos caminhos errados, seguir os caminhos errados. Talvez o filho se perde, mas aí cabe ele voltar, pensar e ver o que ele fez, como ele pode corrigir. Enquanto, igual eu já disse, enquanto nós estamos aqui, nós temos essa chance de aprender mais, de evolução, de poder corrigir os nossos erros. Hoje eu fiz alguma coisa que não foi muito bem para meu pai. Nossa, eu fiz aquilo, acho que o pai não gostou muito. Ah, mas eu estou aqui, ele também está ali. Ainda está tempo ainda. Vou conversar com ele e vou falar, pai, realmente, aquilo não foi certo que eu fiz. Nós estamos aqui para aprender com nossos erros. Erramos sim, mas precisamos aprender neles. Não devemos persistir nos erros. A gente devemos aprender cada vez mais. E para isso, tem sim essas leituras que a gente possa estar lendo, possa estar ouvindo as palestras. E é um ensinamento muito bom que cabe a gente ir para os caminhos do bem. Eu, com minha família, era muito cansativo. Eu não sabia como lidar com minha família, com os meus filhos. Nossa, era um cansaço. Eu falava, gente, não aguento mais. Hoje eu já não falo essa palavra, eu não aguento mais. Hoje eu já falo, gente, tá difícil, mas eu vou conseguir. Isso vai passar. Às vezes as meninas falam, mãe, mas eu falo, não, vai passar, vai dar certo. Meu pensamento hoje é, vai dar tudo certo. Então é assim, a gente tem que pensar positivo. Porque se você pensa negativo e puxa essas energias negativas, essas coisas ruins, nossa, lamento, vai lamentando, isso atrai mais tristezas, mais coisas ruins e de repente você desaba e não sabe nem para onde seguir. Então a gente deve seguir nos caminhos do Cristo, nos caminhos que os pais nos ensinou. Talvez a gente criamos com outras pessoas que não foram nossos pais biológicos, nossos pais sanguíneos. Mas eles também, sim, ensinou nós os caminhos certos. Eles também quis o melhor para a gente. A gente traga isso para a gente, para a vida da gente. Que não é só minha mãe, meu pai, mas também na família que a gente passou. Pessoas que a gente conhece ali, que tem o maior carinho para a gente. A gente encontra ali um senhor, uma senhora que tem o maior cuidado com você, o maior carinho com você. Nossa, você tem que honrar aquilo ali. Você tem que ter gratidão por aquilo ali, para aquelas pessoas. É como se a gente recebesse aquele carinho de mãe, de pai, não sanguíneo, mas espiritual. Quando vem de coração, a gente sente que é de coração. Alguns pais, é bem verdade, discutem-se dos seus deveres e não são para os filhos o que devia ser. Cabe a Deus puni-los e não os filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles mesmos merecem que assim fosse. Se a lei da caridade estabelece paga o mal com o bem, ser indulgente com os aperfeiçoamentos dos outros
esquecer e perdoar as faltas. Honrar gera honra. Deus não vai honrar aquele que não obedece ao seu comando para honrar pai e mãe. Se desejamos agradar a Deus e ser abençoados, devemos honrar nossos pais. Honrar não é fácil, não é sempre divertido e com certeza não é possível apenas com nossas próprias forças. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Êxodo 20:12. Então, porque a todo momento eles pedem isso para a gente devemos honrar nossos pais e nossas mães. Devemos agradecer a todo tempo por eles estar presentes em nossas vidas, por eles por a gente ter tido esse privilégio de vir em terra através desses pais, porque deveremos agradecer muito por estar aqui. E assim, a gente precisa estar em terra. E quem deu a maior força, os primeiros cuidados foi os nossos pais, a nossa mãe. Então, tudo que nós somos hoje, a gente deve agradecer sim o pai e a mãe. Devemos agradecer sim todas as nossas famílias que estão sempre perto da gente, os nossos irmãos. Por mais difícil que seja, eu fico prestando atenção às vezes e falo. Às vezes a gente fala, nossa, meu irmão é tão difícil, é difícil lidar com ele. Mas aí a gente tem que ver o que eu estou fazendo para ele se tornar difícil. Será se eu estou fazendo certo? Primeiro passo eu posso dar para ele ficar mais fácil. Então, isso é muito bom, esse aprendizado que a gente passa, que é muito bom, porque ensina-nos a ser tolerante, ensina-nos a ter paciência, ensina-nos a amar a nós mesmos em primeiro lugar, e depois amar o próximo. Que aqui é assim, a gente precisa nos amar para poder amar, para dar amor, porque não adianta você estar vazio e tentar ajudar o outro. Eu acho que antes eu não conseguia nada, era por isso, eu não sabia, eu só tentava ajudar e acabava virando bagunça. Hoje não, hoje eu já sei como. Eu respiro, faço uma prece, às vezes eu fico quietinha fazendo prece, ele está reclamando, eu estou fazendo minhas preces, e aí de repente tudo fica normal. É isso que eu aprendi, e é isso que eu estou passando para vocês. É aprender também a fazer prece, a ter paciência, ter calma, e amar vocês em primeiro lugar. E aí vocês vão conseguir passar esse amor ao próximo, aos nossos pais, aos nossos irmãos, as pessoas queridas que estão ao nosso lado. Aí a gente vai aprender a honrar, aprender a estimar essas pessoas, ter carinho com elas. Mas primeiro a gente precisa nos amar, nos entender. Primeiro somos filhos, e aí a gente aprender como comportar diante dos pais. Às vezes os pais vêm falando com a gente muita coisa, a gente não acha certo. Nossa, mas meu pai está falando, isso está me irritando. Mas aprende a ouvir. Vamos ouvir o que ele está falando. Eu não estou achando certo, mas eu vou ouvir. Calada ali, pensar. Depois, talvez naquele momento ali, o que o pai disse não era certo. Mas de repente lá na frente você fala, gente, aquele dia meu pai falou isso, você acredita que deu certo agora? Talvez a gente não dá confiança o que o pai fala, que a mãe vem nos ensinando, a gente não ouve o que eles têm a dizer. A gente fala, isso é bobagem, a mãe está falando tanto de besteira, eu vou fazer isso não. Aí quando chega lá na frente, a gente mete pelos pés, pelas mãos, como se diz. Talvez se eu ouvisse a mãe aqui agora e prestasse atenção, será que é certo mesmo? Não precisa você decidir o que sua mãe quer, o que seu pai quer que você faça. Só pense. Será? Vou analisar direito. Você tem uma
livre-arbítrio para isso. Só precisa analisar, pensar. Eu agradeço a todos vocês, agradeço pela oportunidade de estar aqui. Essa palestra foi muito boa para mim, eu pesquisei muito e eu pesquisei a palestra, estava ouvindo a palestra de Divaldo Franco, é muito interessante as palestras deles. E depois, se vocês quiserem aprofundar mais, saber mais, vocês assistem e pesquisam, lê um pouco o livro do Evangelho segundo o Espiritismo também. Eu acho que é no 14 que fala, não sei se é 14 ou 16, que fala sobre, eu não olhei aí, esqueci, mas acho que é 14 ou 16, que fala sobre os pais, sobre honrar o pai e a mãe, umas frases bonitas que tem no livro do Evangelho. Aí vocês fiquem à vontade, pesquisem, olha para vocês verem. É muito interessante. Graças a Deus. Agradeço a todos. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos entrar em sintonia, vamos elevar nossos pensamentos aos nossos lares, aos nossos familiares, que essas energias curadoras cheguem a cada um deles, cheguem a cada um de vocês que se encontra aqui. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje eu tenho uma mensagem de um espírito. Ele pertencia, né, a essa cidade. Ele nos diz, seus pais, né, a sua matriarca é dessa cidade e seu patriarca não é dessa cidade. Mas ele diz que é uma família numerosa e ele fala que a sua mãe, né, a sua matriarca, ela foi uma senhora muito corajosa, né, de enfrentar os momentos, né, em família. Ele fala que o pai abandonou, né, as crianças pequenas e essa senhora ela se lutou muito para cuidar desses filhos, né, e fala que na verdade foram muitas dificuldades e ele fala que depois que ele fez a passagem, que ele foi dar o verdadeiro amor, o verdadeiro valor, né, para essa matriarca. Ele fala que quando ele estava aqui, que ele achava normal, que era mais do que obrigações dela mesmo de cuidar dos filhos, né? E aí ele fala que com essa passagem, com a sua passagem, que ele foi observá-lo, né? Que ele foi aprender. Ele está em grande aprendizado hoje no mundo terreno. Ele fala que trouxe, né, essa mensagem a cada um de vocês no mundo terreno, corrigindo, tá? Que é através de um mentor, ele ainda não está preparado para vir em terra, é através de um mentor dele que está aqui nesse dia de hoje. Ele fala que o patriarca, ele, tipo assim, se apaixonou, né, por uma outra pessoa, então abandonou, né, toda a família e ele não deu esse apoio que a família necessitava. E ele fala que quando a mãe, a matriarca, foi em busca dele, quando ele precisava dos seus cuidados, eles se revoltaram, porque eles não queriam que isso acontecesse. Porque como ele queria que a mãe, a matriarca, devolvesse os mesmos abandono, né, quando ele fez isso. Mas ela foi e acolheu o seu companheiro junto dela
cuidou desse companheiro, junto com seus familiares, junto com seus filhos, né? Então, assim, olha para você ver um grande aprendizado aí, né? Transmitindo essa mensagem a nós, que chegando até nós e trazendo toda essa sabedoria, né? Na verdade, ele poderia, né, hoje, não deixar essa mensagem a nós, porque ele saiu ainda, quando ele fez a sua passagem, ele ainda ficou muito magoado. Então, ele carregava essa mágoa, né, desse patriarca aí. Então, assim, olha para você ver que quando ele chegou no universo, ele entendeu, né, perfeitamente que ele não podia julgá-los, que ele tinha que ter acolhido no momento que ele necessitava, mas ele falou que ele foi bem distante, né? Então, assim, é um grande aprendizado para cada um de nós que se encontra aqui, né? Na verdade, tem filhos aqui que foram abandonados, né, pelo seu patriarca, pela sua matriarca, né? Então, só trazer esse conforto a cada um de vocês, né? Como a Maria João me diz, né? Ela deixou muito esclarecedora a sua pesquisa, né? Trouxe muitos ensinamentos a nós. Nós, quando eu lhe digo, eu estou em terra juntamente com cada um de vocês. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Vamos entrar em preces, né? Emanar todo esse amor aos filhos necessitados, aos filhos desencarnados que estão aqui conosco. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né, essas energias chegaram aos filhos necessitados, né? Graças a Deus, só agradecer a cada um de vocês que se encontra aqui. É muito amor, né? É muito carinho emanado a cada um de vocês. Receba todo o amor, todo o carinho, né, de todos os mentores da casa Bem Te Ver. Graças a Deus. Graças a Deus, só agradecer a presença. É com muita alegria, né, que estamos aqui. Como lhe diz a mentora Maria João, vamos acolher, vamos amar. Estamos aqui para essa grande oportunidade. Não vamos julgá-los. Vamos colocar no colo dos nossos pais. Vamos dar amor a eles. Eles, na verdade, nós, né, quando eu falo nós, filhos, escolhemos os nossos pais. Por isso, mais uma grande oportunidade para nós acolher a cada um deles, transmitir todo o amor àqueles que necessitam, né? Muitos desencarnados que emanam todo o amor também para eles desencarnados, com bastante amor, com bastante carinho. Vamos aproveitar as grandes oportunidades. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos aí, vou convidar a mentora Helena para dar uma palavra final. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Então, essa palestra, né, vem nos trazer
o ensinamento desse honrar pai e mãe, porque hoje o mundo encontra muito, né, essa inversão de papéis, né? Muitas vezes os filhos é que estão querendo tomar o lugar dos pais, né? Então, a palestra, como a Maria João, ela esclareceu muito bem para nós, que esse papel, o pai tem papel de pai e a mãe de mãe. Então, resta aos filhos honrar, obedecer, porque esse honrar pai e mãe é a obediência que nós devemos aos nossos pais, né? Nós fizemos essa escolha de chegar na vida deles, eles deixaram tudo para dedicar a nós, então só nos resta obedecer, né? Esse honrar, essa obediência e não deixar que esse papel seja invertido, né? Não tomar o lugar, querer tomar o lugar dos pais, independente se eles estiverem jovens ou quando eles chegarem à idade idosa, nós devemos estar em qualquer situação, honrar eles, né? Fazer nosso papel de cuidar, mas nunca querer tomar o lugar do pai e nem da mãe. Graças a Deus. Graças a Deus. Só agradecer, né, imensamente a presença de cada um de vocês. Na verdade, esse sorteio ele foi escolhido para a mentora Maria Lua, né, fazer a palestra, mas a mentora Maria Lua repassou para Maria João. Então, assim, trazendo todos esses ensinamentos a cada um de vocês, né, eu agradeço imensamente a presença de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos, né, por todos nós aqui. E vocês têm a oportunidade sempre de estar aqui. Estaremos aqui aguardando cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, né? Agradeço imensamente. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Vamos fazer a nossa prece final, emanando todo esse amor àquele que necessita, trazendo todo esse conforto e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Agradeço a cada um de vocês. Graças a Deus.